aos Tessalonicenses, antes da gente ler o texto aí. Obrigado. Cadê o tempo ali? Tá. Tem umas leis que eu estava pensando nela, e aí eu vou te falar por que eu até coloquei esse tema que eu coloquei. Quem estudou química aí já ouviu falar da lei de Lavoisier? É ou não é? Quem já ouviu falar? Antoine Laurent Lavoisier. Né? Que essa, para quem estudou e quem lembra, quem não estudou, quem não lembra, não tem problema, não vai fazer muita diferença agora não. Mas é só porque nessa lei de Lavoisier que a gente estudou, o moto, né, a máxima, a frase que era característica, que foi criada para a gente lembrar daquela lei, é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembra disso? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Depois de um tempo surgiu por aí um dito popular que fala-se o seguinte: nada se cria e tudo se copia, né? Segundo alguns, quem mais defendeu isso foi o filósofo Chacrinha, né? Eu não sei se foi ou se não foi, mas era o que repetia muito. Tem alguém aqui que não sabe quem era Chacrinha? Alô, atenção, não sabe? Então depois vocês explicam para essas pessoinhas aí quem era o Chacrinha. Mas nada se cria e tudo se copia. Depois para o meio acadêmico, até para o meio artístico, ficou muito famosa essa frase aí também, essa colocação. Só que isso é uma denúncia de plágio, né? Esse nada se cria e tudo se copia. O que vem à minha mente é o seguinte: será que é isso mesmo? Será que a gente vive ou não vive esse nada se cria e tudo se copia? Na sociedade que a gente vive hoje, é de olho na imagem dos outros, de olho nas atitudes dos outros, e de alguma forma a gente está sempre sendo seduzido, levado a copiar algumas coisas. Não é só copiar, alguns estão mais familiarizados com a linguagem do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Que é você copia e você cola. Então, foi a partir disso aí que eu pensei, o que é que a gente pode mesmo colar, copiar e colar. Mas vamos dar uma olhadinha comigo? 1 Tessalonicenses capítulo 1, e eu vou explicar isso já já. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Pega a sua Bíblia e fique em pé comigo aí, por favor. Essa é a mesa da palavra. A palavra vive Jesus e nós vamos nos alimentar dela. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes, o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vamos orar? Como eu disse, a gente está diante da mesa da palavra. E a palavra vive é Jesus. E o Senhor vem com a palavra dele para nos alimentar. Então nesse momento, é o momento de você orar e pedir a Deus para te revelar Jesus nesse lugar. Para te revelar a palavra de Jesus nesse lugar. A partir desse momento, você esquece que tem o Celso aqui. E fica sintonizado com Jesus. Senão você vai perder o propósito desse momento. O propósito dessa reunião. O propósito desse culto. Ora por você aí agora. Ora pela sua mente, pelo seu coração, pela sua presença nesse lugar.
Mais uma vez, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor nesse lugar, nesse tempo, nessa reunião. E nós, mais do que invocar o nome do Senhor, nós invocamos de fato a presença do Senhor aqui. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha, que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor haja, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor enche esse lugar da sua presença. Sua palavra venha diretamente ao coração, a carência, a necessidade que cada um de nós aqui tem, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconsciente disso. Eu peço para que o Senhor fale, que a voz do Senhor venha de tal forma que a gente se sinta e se veja diante do Senhor. Expõe o nosso coração para que ele seja de alguma forma percebido, discernido no meio dessa situação toda, desse evento todo, e que isso tudo glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Só para dar uma explicação rápida, a gente leu esse pequeno trecho da carta aqui de Paulo aos Tessalonicenses, e eu tenho algumas considerações que eu acho muito importantes para a gente entender. Primeiro o versículo que a gente vai parar nele, e para entender um pouco do que a gente está falando, por que a gente está falando, em que cenário que esse negócio foi inserido da palavra de Deus, qual a relação que esse negócio tem com a gente aqui hoje. Né? Então, eu sempre quero chamar a sua atenção para isso. Principalmente, eu tenho falado, eu tenho repetido muito isso nas últimas semanas. A gente não pode mais desperdiçar esse momento que nós temos com a presença de Deus, com o Senhor, com a palavra, com a voz dEle. Mas a gente está lendo o trecho de uma carta. Quando eu falo uma carta, eu lembro da música do cara narrando, a carta de um ouvinte. Mas essa é uma carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, para a igreja lá de Tessalônica, que ele tinha plantado, possivelmente na segunda viagem missionária dele. E era uma igreja que, assim, uma das igrejas que nós podemos rotular como uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, uma igreja que realmente reagiu bem à palavra de Deus. Mas Paulo teve ali nessa viagem missionária, plantou a igreja e quando a gente lê a carta, a gente vê que ele estava assim, com aquele desejo de ir lá visitar a igreja, de ver os irmãos. Não deu para ele ir, ele via Timóteo. Aí Timóteo volta e dá notícias para ele de como estava aquela igreja. E fala assim, primeiro, as coisas estavam boas, mas tinha umas inquietações que precisavam ser consideradas. Então, a primeira coisa, e eu quero só compartilhar com você um pouco desse contexto aqui, porque eu achei muito interessante isso que um comentarista cristão evangélico faz, algumas observações. Primeiro é o seguinte, a primeira coisa é que Timóteo volta falando que o negócio estava bom, que a igreja estava na fé assim, firme, estava alegre, isso era motivo de alegria, isso era motivo de gratidão para Paulo. Então essa era uma das coisas principais, resumia tudo nisso. A igreja está bem, a igreja creu, a igreja está seguindo firme na fé. Então isso era motivo de grande alegria. Mas, porém, tem algumas inquietações. Agora olha as inquietações que tinham. E depois, eu não vou ficar falando agora os versículos aqui, porque eu te convido depois a ler e meditar nessa carta. Na verdade, medite nas duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que você vai entender bastante. Leia ou se não, escute bem a carta. Hoje a gente tem áudio de todo jeito. Põe lá o áudio das cartas, ouça, e você vai ouvir a carta como carta, né? E não como versículos soltos. Mas olha, uma das coisas, primeiro, a pregação da segunda vinda de Jesus tinha produzido uma situação anormal no meio da igreja. O que era isso? Como Paulo tinha ido lá, tinha ensinado todas as coisas, a questão do que nós chamamos de parousia, que é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, tinha feito com que alguns deixassem seus trabalhos normais, alguns deixaram até suas empresas para ficar esperando a volta de Jesus. Então o negócio partiu tanto para o outro lado, que se criou, olha bem como era a intensidade do ensino de Paulo. Olha bem, foi de tal forma transmitido esse ensino, que a volta de Jesus era iminente, algo que estava para acontecer, que eles largaram tudo. E aí você vai ver Paulo instruindo para eles assim, não, fiquem tranquilos, viva a vida normalmente.
Jesus vai voltar, Jesus está voltando, mas viva a vida normalmente. Você vai ver isso lá no capítulo 4. Depois, um outro detalhe, eles estavam preocupados com o que aconteceria com aqueles que tinham morrido antes da segunda vinda de Jesus, por causa do ensino de Paulo. Então Paulo também vai falar para eles aquela situação, o que acontece, lembra? Os que morreram, os que dormiram em Cristo de maneira nenhuma, lembra daquilo? Os que estão vivos não precederão aqueles que dormiram, aquela coisa toda. Ele vai ensinar para eles, calma, põe expectativa no lugar certo, você não tem que preocupar com isso, e vai mostrar para eles com o que eles têm que preocupar, nesse momento, o que era legítimo, o que era apropriado para eles. Uma outra inquietação que tinha, é que eles estavam com a tendência de desprezar a autoridade legal. O que é isso? Era desprezar a autoridade que foi colocada sobre eles, a autoridade civil. Porque eles achavam o seguinte, já que nós somos de Deus, nós não precisamos mais respeitar. E eles estavam, segundo o comentarista, eles estavam a ponto até de derrubar a própria democracia que os gregos tinham, né, imperado ou colocado ou estabelecido naquele contexto ali. Então eles ameaçavam isso porque eles não estavam ligando mais para a lei normal e sobretudo para a autoridade. Tem uma semelhança assim com o que a gente vive, né? Mas eles estavam fazendo isso por causa da fé e desse sentimento escatológico deles. Uma outra coisa é que eles estavam correndo o risco de cair continuamente na questão do pecado, da imoralidade. Por quê? Porque eles tinham abandonado o paganismo, por isso que você vai ler isso na carta. Quando fala de abandonar outros deuses, os ídolos, é que eles tinham abandonado o paganismo, onde tinha muita orgia, tinha muita questão de impureza, de imoralidade sexual, e eles estavam o tempo todo naquela cultura, sendo tentados a cair nas garras da tentação da imoralidade. Não sei, mas parece que tem uma semelhança com o que a gente vive, ou não é? Parece que tem, e a igreja, ela é assim, enlaçada por isso muitas vezes, no jeito de falar, nas malícias e uma série de coisas aí vai. Bom, uma outra coisa que aconteceu é que havia menos um grupo dentro daquela igreja que difamava Paulo. Eles não respeitavam o pastor, o apóstolo. Alguns falavam que ele era interesseiro, que ele pregava por causa de dinheiro. Você pode ver isso na carta também. Outros não, outros achavam que ele era autoritário. Então eles não respeitavam a autoridade do apóstolo que tinha ali. Então isso era um outro problema, era um grupo. Isso minava. Porque é o seguinte, quando tem um grupo que não respeita a autoridade, não vai no ensino e não segue o ensino que é único para todos, você vai ter um problema que é o outro problema que ele enfrentou, que era divisão na igreja. É óbvio que tinha divisão na igreja, tem grupos. Aí o que a gente vai perceber é que esses problemas que aconteciam numa igreja tão boa como Tessalônica, da cidade de Tessalônica, são problemas que a gente vê nos dias de hoje. Na igreja, é um problema do ser humano, é um problema do religioso, é um problema. A gente tem que lidar com isso. Isso acontecia lá. Agora, olha só, isso é a realidade da igreja. A carta foi escrita por volta do ano 50. Anos 50, Jesus morreu ali 33, por ali, 30, 33, não foi isso? Então, a carta foi escrita por volta dos anos 50. Você fala, para que essa informação? Isso não faz diferença nenhuma para mim. Faz muito mais do que você imagina. Por quê? Primeiro, por isso que você tem que ter gente para te falar disso. Segundo, porque nos anos 50 ainda não tinham sido escritos os evangelhos, os 4 evangelhos. Então, o primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de Paulo para os Tessalonicenses. O primeiro escrito foi uma carta para a igreja, orientando eles para observar o que ele tinha ensinado. De que maneira? Oral. Porque durante séculos o que aconteceu com a igreja é que eles não tinham Bíblia. A única escritura que eles tinham era o Antigo Testamento. Com os apócrifos, inclusive. É o Antigo Testamento, é o que eles tinham. Isso é interessante, isso é muito importante para você saber, porque quando você lê aqui no Novo Testamento, fala de escritura, está falando do Antigo Testamento. Então eu volto nisso, já expliquei isso aqui um outro dia, e eu estou voltando com isso para você. Então, olha como era a questão da autoridade apostólica, a questão dos bispos, da autoridade dos pastores da igreja, que eles passavam de forma oral.
Isso ia sendo passado da liderança para os crentes. Os crentes não tinham uma Bíblia para meditar em casa e ficar observando, estudando, falando, eu acho isso, eu entendi aquilo. Tinha isso não. É um ensino, eles ouviram do mestre, de quem quer que seja o mestre, quem foi a autoridade apostólica, e eles vão seguir o ensino a partir daquilo ali. Vocês entenderam ou não? Vou explicar mais uma vez, porque eu acho que às vezes não é tão fácil entender o que eu estou falando. Isso incomoda. Isso incomoda. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para quem está vendo e vai ver depois, agora, né? Para quem vai ver ou assistir ou ouvir. Eu tenho uma das minhas características de comunicação, como pastor e como pregador. Como pregador eu prego pelo menos há uns 32 anos. Antes de eu ir para o seminário eu já pregava. E eu sempre fui muito assim, enérgico, o meu jeito, elétrico. E radical, não no sentido de fanático, nem legalista. Não confunda radical com legalismo. Tá? É esse jeito mais assim, porque eu acho que é a questão da palavra de Deus. Porque a questão da palavra de Deus, quando eu estou pregando, isso independe de mim. Isso independe de mim. Isso é aquele negócio. Você vai ao consultório, você não pergunta para o médico se ele está doente, pergunta. Pois é isso mesmo. Então, entenda, isso independe de mim. Aqui é a palavra de Deus e eu vou defender a tese da palavra de Deus aqui, passando para o povo dele. Então, às vezes, esse negócio vem... eu sou o seguinte, se eu tiver convicção de alguma coisa hoje, eu vou berrar isso. E se eu mudar essa convicção amanhã, eu vou berrar pela nova convicção. E eu falo isso sempre. Porque sempre eu vou aprendendo. E cada vez que eu aprendo, eu grito a minha convicção. Você não tenha dúvida disso. Como eu e Gabriel falamos essa semana. Cadê o Gabriel? Shalom. Quando nós falamos essa semana aqui no Conversão, é assim, a gente vai aprendendo, não é? E vai dando os passos sobre isso. Mas, voltando para essa questão aqui, dessa autoridade apostólica, os mestres que ensinavam, a igreja nunca teve, não tinha essa coisa de pegar um texto bíblico, levar para casa e ficar lendo e decidindo o que crê e o que não crê, se concorda ou não concorda com o que os apóstolos ensinavam. Eles recebiam e passavam para frente aquilo que eles ensinavam, que os mestres ensinavam. E a igreja sempre teve unidade de fé. Sempre. Então, toda vez que vem uma divisão no meio de uma igreja não só existe uma, na verdade, né? Tecnicamente falando. Mas toda vez que tem divisão é porque alguém discordou e vai proliferando esse tipo de coisa assim. Então, esse é um problema. Mas, por outro lado, Paulo está mostrando o seguinte: tem uma igreja que pegou o que a gente ensinou, levou a sério o evangelho. Você lê exatamente isso aqui no texto de Tessalonicenses. Levou a sério o evangelho de Deus, que é a boa notícia de Deus, e eles foram felizes nisso. Por outro lado, as coisas não foram tão fáceis assim. Por quê? Porque eles tinham que, a partir do momento que eles recebem o evangelho, creem no evangelho e vivem o evangelho, eles vão viver seríssimas tribulações na vida. Porque não tem como abraçar o evangelho e viver brincando na vida, com a vida de igreja, de religião, de musiquinha, de pregação. Não tem como. Porque o evangelho só faz efeito lá fora. Aqui dentro ele é exposto. É óbvio que enquanto a gente está falando, o Espírito Santo está aqui, está agindo aqui. Porque nós estamos falando em nome de Jesus, porque Deus está aqui, né? E espero mesmo, de coração, que ele esteja, de fato, né? Para não ficar só na base da minha confissão positiva. Mas o que testemunha, de fato, a presença de Deus em nós é o que acontece dali para lá. Da porta para fora. O que acontece na rua, o que acontece em casa, o que acontece no trabalho, o que acontece durante a semana. É o que não acontece aqui. Então, esse é um negócio forte para nós, do que eu estou trazendo aqui, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Porque uma das coisas que eu já disse, que tem uma tonalidade nessa carta aqui, é que ela tem um tom escatológico que mexe com a realidade da volta de Jesus também.
Escatológico, por um lado, tem o aspecto do consolo. Paulo fala isso aos Tessalonicenses: consolem uns aos outros com essa realidade de que ele vem. Isso é liberdade para um, isso é terror para outros. Só que é um detalhe, ele está falando para a igreja. Olha que coisa interessante, só uma digressãozinha e eu volto. Eu estava vendo essa semana, estudando um pouco, no Novo Testamento, se não me falha a memória, o termo inferno aparece pelo menos 48 vezes, se eu não estiver enganado, 48 a 50 vezes. Dessas, algumas vezes está falando, não é sobre inferno lugar, é sobre inferno maldade, sobre influência infernal. Mas quando é falado de inferno lugar, Jesus, inclusive, está falando para o povo religioso. Não é interessante isso? Para o povo religioso, para o povo que acreditava que não ia para o inferno. Ora, pense comigo, se esse povo tinha tanta certeza que eles não iam para o inferno, e se eles estavam indo para o céu, para que Jesus ia falar de inferno com eles? Para quê? Primeira questão do dia, o inferno existe? Jesus disse que sim, não é? Então, segundo, se ele falou para o povo da religião dele que o inferno existe, é uma realidade, e ele está prevenindo esse povo, acostumado com as escrituras, e ele cita isso o tempo todo, o povo está acostumado com as escrituras, o povo está acostumado com a religião, de que o inferno é uma realidade, e é melhor levar a sério isso. Nós lemos aqui o Salmo 96, quando começou o culto, abrimos o culto aí com o Salmo 96, o Ricardo fez a leitura, e fala de cantar ao Senhor, um cântico novo, anunciar sua glória a todas as nações. Lá no final, se você olhar no final do Salmo 96, diz assim, olha: folgue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque. Aí fecha o Salmo com a seguinte declaração: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus é fiel, amém? E Deus é juiz. Vai voltar o Senhor. Jesus está voltando, mas Ele volta como juiz. Ele volta como Senhor. E a igreja não pode deixar de ouvir isso. E a gente não pode deixar de falar isso para a igreja. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre essa época de olhar para os outros, olhar para as circunstâncias, copiar e colar, pode ser que a gente esteja copiando as piores coisas do mundo e da religião. E nós estamos colando nisso em nós e achando que nós estamos marcados por Jesus quando nós estamos impregnados pela cultura ou pelo próprio inferno. É uma coisa muito séria. Quando eu olho para Paulo mandando essa carta para os primeiros Tessalonicenses, esse negócio de copiar e colar está aqui no versículo 7. Ele fala assim: vocês se tornaram modelos. Bom, se eles se tornaram modelos, deixa eu dizer para vocês, é desse povo que nós temos que copiar e colar. Alguma coisa deles nós temos que copiar. E a base porque ele fala que eles são modelo, que ele ensina para eles que são modelo, está no versículo 3. Olha comigo aí o texto de novo. O versículo 3, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança. Guarde isso. Operosidade da vossa... é o quê? Da fé? Operosidade. Muito bem. Então, operosidade da vossa fé. Segundo, abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor. Terceiro, firmeza... obrigado. É só olhar para a Bíblia, está aí, ó. Firmeza da vossa esperança. Então, tem uma palavra grega, que é quando fala de modelo, que ela é do typon, que é de onde a gente tira tipo, daí que vem o estereótipo, né? Então, o modelo, o tipo, a ser de onde eu vou pegar a imagem, copiar e colar, é esse. O que eu posso copiar e colar? Primeiro, então deixa eu falar essas três características. Primeiro, obras resultantes da fé. Primeira coisa que a igreja deve copiar, lá dos Tessalonicenses, obras resultantes da fé.
Ah, alguém disse o seguinte: não há nada que fale mais sobre as pessoas do que as suas atitudes. E é fato, não é? Não há nada que fale mais das pessoas do que as suas atitudes. Eu posso fazer o maior discurso aqui, as minhas atitudes do dia a dia que vão revelar quem de fato eu sou. As minhas preocupações, as minhas inquietações, os meus dilemas, as minhas lutas, né? As minhas ações, as minhas reações. É isso que vai mostrar. Por outro lado, isso vai mostrar também o que está dentro de mim, aquilo que eu creio, aquilo que eu valorizo, de fato. Né? De fato, o que eu valorizo, quem que eu valorizo, é claro que é isso que vai mostrar. Quando a gente está falando de operosidade da vossa fé, nós temos aqui a partir do ensino apostólico. Lembra que eu disse para vocês a importância do ensino apostólico? Nós temos, pelo menos, eu queria citar aqui duas características ou duas citações dos apóstolos. Uma de Paulo e, eu, claro, não podia deixar de lado, uma de Tiago. Primeiro, para a gente ver que Paulo e Tiago não são necessariamente um contra o outro, como alguns pensam. Mas, e alguns pensam mesmo, inclusive Lutero tentou tirar Tiago da Bíblia. Para quem não sabe, fica sabendo, né? Porque ele não conseguia lidar bem com alguns aspectos que são essenciais à fé, e estão aqui na carta de Tiago. Mas olha só, primeiro, Efésios 2:10, Paulo fala assim: nós somos criação de Deus, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós fomos salvos, nós fomos criados e nós fomos salvos para fazer boas obras. Deu para entender? Nós fomos salvos para fazer boas obras. Nós não fomos salvos para ficar cantando simplesmente. Nós não fomos salvos para ficar frequentando o culto simplesmente. Conquanto não frequentar um culto é um problema seríssimo, porque se é a reunião de Deus, se é onde Deus está, se é onde nós nos alimentamos de Deus, e não tem outro lugar para alimentar dessa comunhão, senão na reunião da igreja, ela é essencial. Mas nós somos salvos para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Isso é o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2. Nós fomos criados para que essa fé seja transformada em obras. Obras para as pessoas. Obras para todas as pessoas. Não é uma questão de retórica. Não pode ser algo discursivo. Não pode ser essa coisa de que eu sou da igreja e eu vivo desconectado da minha fé. A minha fé não me visita no relacionamento. Minha fé não me visita na hora do almoço, que eu vou falar sobre alguma coisa ou sobre as pessoas. A minha fé não me visita no meu trabalho. A minha fé não me visita no casamento. É o contrário disso. O meu casamento existe, inclusive, para fazer boas obras para os outros. A minha família existe para praticar boas obras para os outros. Eu trabalho para praticar boas obras para os outros. Eu não posso cair no discurso dessa geração e dessa cultura, achando que eu estou aqui, estou salvo. E agora o seguinte, olha, preste atenção no que eu vou falar, que é muito sério. Nós caímos no conto... do vigário é sujeira falar assim, né? Conto do vigário ficou uma expressão ruim. Mas nós caímos no conto de alguém aí, que engana a gente, que a gente acha que a gente vive a vida do seguinte: nós somos salvos, nós temos livros que garantem que a gente está salvo, né? Nós somos crentes, então quem não concordar, a gente briga com essas pessoas, né? Nós discordamos dessas pessoas, mas nós vivemos a nossa vida, nós não damos satisfação a ninguém, nós não nos submetemos a ninguém, nós vivemos de qualquer jeito, nós vamos a qualquer lugar, nós fazemos qualquer coisa com a nossa própria vida, porque nós já estamos salvos. Olha que legal, Deus nos salvou para isso, para a gente ficar aqui brincando. Aí quando vem uma pandemia, quando vem uma doença, quando vem uma praga, quando falta o dinheiro, a gente corre para Deus e pede para Ele nos livrar. E pede para Ele nos livrar. É claro que nós vamos fazer isso, e Deus falou que é para fazer. Agora você está entendendo o meu raciocínio? Nós estamos salvos. Quando nós precisamos, nós corremos para Deus. Essa é a religiosidade mais banal que existe, é ou não é? Essa é aquela religiosidade de quando eu tomei recuperação no Colégio Batista, eu corria para a igreja de São Pedro para rezar o terço. Para ver se eu dava conta de passar naquela recuperação. É aquela religiosidade. Eu estou descendo e estou vendo todo mundo do Batista entrando dentro da igreja de São Pedro. Aconteceu alguma coisa. O que é? Só quem tomou recuperação de joelho. Ué, aí eu
estava na fila lá, vamos embora, todo mundo, né? É essa religião, nós estamos vivendo a mesma religiosidade. Estamos vivendo a mesma religiosidade. Nós avisamos, falamos, criticamos, analisamos, mas a nossa fé, não, eu estou generalizando e estou me incluindo. Lembre disso, sempre, sempre, né? Então, a gente está sempre assim, colocando a nossa garantia de Deus aqui, mas nós vivemos a nossa vida como quem não vai dar satisfação dela para Deus. Como quem não vai dar satisfação da própria salvação para Deus. Aí nós aprendemos com os Tessalonicenses o seguinte: uma fé, que é uma fé que deve ser copiada, é essa fé que ela tem manifestação prática em obras. Por isso que nós vamos ver essa expressão de as obras que são resultantes, ou operosidade. O operosidade é de operar mesmo, do operário, do que trabalha, do que realiza. O que acontece? A fé entra na nossa vida e leva a gente a fazer alguma coisa diferente. A fé entra na nossa vida e faz a gente atuar no mundo de um jeito diferente. Quando você arruma um emprego, um trabalho, use a terminologia que você quiser. E você chega lá e alguém te ensina, você arrumou um emprego, vai falar, você vai trabalhar nessa função. A partir de agora, você vai trabalhar nessa função. É claro que na nossa mentalidade hoje, custo-benefício, é o seguinte: eu trabalho nessa função porque eu sou pago para trabalhar. Bom, é claro, nós estamos olhando do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus é o seguinte: você está salvo? Você tem consciência? Tem. Você crê? Crê. Eu falei isso na semana passada e eu vou dar continuidade. Você crê nessa salvação? Creio. Então você não se pertence. Você vive para fazer as obras de Deus, não as suas. Não as suas. São obras de Deus. Fé operante é essa que realiza as obras de Deus. Que obras de Deus? É o que Deus mandar fazer. Quais são as boas obras? Tudo que Deus manda fazer é boa obra. Porque quando eu falo em boas obras, você pode pensar só de dar comida para o necessitado. É boa obra, é óbvio. Não é? Ajudar o mais pobre, é claro que isso é boa obra. Mas Jesus mandou muitas coisas. Jesus deu princípios. Princípios sobre a igreja em relação à sua liderança. Princípios sobre a reunião. Princípio, nós falamos semana passada sobre jejum, oração aqui, lembra? Sobre esmolas, né? Falamos da semana passada. Princípios sobre amar o outro, princípios sobre perdoar. Princípios que Jesus mandou. Sobre amar os seus inimigos. Sobre orar os que te perseguem. Princípios de Jesus, sobre hospedar com alegria os outros. E outra coisa, veja que naquele contexto, só um exemplo aí, ele manda hospedar o estranho. Na nossa Bíblia vem estrangeiro, a gente acha que estrangeiro é... Aí a gente quer hospedar só gringo, né? É o estranho naquela terra, que você não conhece. Hospede ele como quem está hospedando anjos. Você pode estar hospedando anjos e não sabe. São as obras. É a nossa fé. Você está me entendendo? É a nossa fé. É isso que eu tenho que copiar. Eu não tenho que copiar o oposto disso. Eu não tenho que me trancafiar no mundo meu. Eu não pertenço a mim. A minha casa não é minha. O meu carro não é meu. Esse negócio é de Deus. Isso tem que virar obra. E tem que virar boas obras. Essa fé vai se manifestar assim. Se eu ficar só com o meu grupinho de iguais, essa fé também não vai para lugar nenhum. Ou se eu ficar só com os da religião também, não vai para lugar nenhum. Não é? Esse é o princípio. Eu tenho que fazer o bem. Para quem? Para todos. Isso eu já falei na semana passada. Mas isso foi louvado por Paulo. Isso é digno de imitação. Isso é digno de copiar. Então, por favor, nós estamos falando de um princípio de Deus. Nós estamos falando do princípio da palavra de Deus. Quando chega lá em Tiago, o texto que vocês conhecem, Tiago fala sobre fé e obras. Mas lá em Tiago, capítulo 2, versículo 21, ele estava citando Abraão. Quando ele vai falar sobre, então vocês não acham que a fé entra na justificação? Ele cita Abraão. Aí no versículo 22, capítulo 2 de Tiago, ele diz assim: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. Falando de Abraão como referência. Ele diz assim: e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Antigamente, talvez alguns poucos anos atrás, a gente podia falar, não confunda obras com ativismo na igreja. Mas não existe mais ativismo na igreja, então a gente pode falar. Pode confundir, não tem problema não. Porque não existe ativismo na igreja. Não existe gente trabalhando para a igreja mais assim, como trabalhava antes. Não existe, gente. Agora, é claro, não é o trabalhar para a igreja que são as boas obras necessariamente. Né? E aí tem um outro aspecto que já eu vou citar aqui, que é outro ensino apostólico, para mostrar que você pode estar fazendo uma coisa pensando que é e não é. Mas a minha fé, ela é autenticada pelas minhas obras. O que é isso? Eu sofro com isso. Eu não quero sofrer sozinho. Por quê? Porque eu olho para as minhas obras. Você olha para as suas? Eu queria que você olhasse para elas agora. Eu queria que você olhasse. Suas obras começam dentro do seu coração. Elas se externalizam nas suas atitudes, mas ela começa aqui. A hora que você pensa em falar, fazer, agir, reagir, suas obras começam aqui. Agora me fale, por favor. Não me fale. Responda para você mesmo. Quais são as suas obras? Ou que fé as suas obras estão revelando? Que fé as suas obras revelam hoje? As nossas obras. Como é que elas podem autenticar ou não a nossa fé? De novo, semana passada, quem até assistiu, viu eu referindo aqui o Ricardo, pelo que ele falou, mas é bom não fazer uma tabelinha, né, Ricardo? Depois, qualquer dia, a gente vai mudar. Eu vou ficar sentado, né, Gabi? E ele vai ficar aqui. Ninguém falou amém, o negócio está... E aí, Ricardo, muita gente falou amém. Agora, mas o Ricardo conta os casos, né? Do que ele falou do pastor, que falou na semana passada, e falou que hoje, do que o pastor comentou com ele. Mas isso é sintomático, gente, isso é sintomático. E a gente precisa entender isso. Nós vamos praticar aquilo que o coração está cheio mesmo. E se o coração não está cheio de vontade de Deus, ele não procura Deus, não. E se o coração está cheio de Deus, ele encharca o outro de Deus. Ele encharca o outro de paz. Ele encharca o outro de boas obras. Ele encharca a casa, o mundo de boas obras. Ele vai ser perfeito? Devia. Não é? Nós somos chamados, como Paulo fala isso lá aos Filipenses. Ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo da perfeição. Não que eu tenha alcançado, mas eu persigo esse alvo. Eu não posso desistir de perseguir esse alvo. Então, as obras que são resultantes da nossa fé é algo que a gente deve olhar, e nós precisamos olhar para a realidade da palavra de Deus, pensando na seguinte proposta. Isso é um princípio de Deus para a igreja, eu sou parte da igreja, isso é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim hoje. Deixa eu colocar um pouquinho mais de tempero nesse negócio aqui. Por quê? Porque as nossas obras vão mostrar o seguinte: obras que comunicam serviço. E quando nós servimos, pense rapidamente comigo, é uma questão de lógica. Quando nós servimos e estamos preocupados em servir bem ao outro, pausa, deixa eu lembrar para você que quando a Bíblia fala, a Bíblia usa dois termos para servos no Novo Testamento. Usa um que a gente sabe aí que é doulos, né? Que significa escravo, muito bem. Tem um que é doulos, que significa escravo. E tem o diáconos. Diáconos, que é esse que significa servo, o que serve. Nos dois aspectos, eles se assemelham muito, principalmente o diáconos. E diáconos é usado para todos. É a expressão que vem lá quando Paulo fala dos dons e dos ministérios. A cada um foi dado um ministério específico, o termo ali é diáconos. Quando ele fala isso, é exatamente aquela palavra atribuída a um garçom. Um garçom tem que trabalhar para que o seu cliente fique satisfeito. O serviço, a nossa boa obra, tem que ser para que o outro seja feliz. Você entende? Esse é o princípio cristão. Você foi salvo para fazer o outro feliz. Entendeu? Que outro? Todos os outros.
Aí você vai falar assim, Celso, posso falar? Agora não, mas se você levantasse a mão e falasse assim, posso falar algo? Isso é impossível. Então você está crendo no Deus errado. Porque se é impossível, nós temos um Deus que ele é irônico, não é? Sarcástico, um Deus que não merece confiança. Uma Bíblia que pode ser jogada fora se esse negócio é impossível. Agora, se de fato é possível, nós somos cristãos, a menos que a gente chegue lá, a gente ainda está fora do alvo. E quando a gente erra o alvo, a Bíblia chama de pecado. Você está vendo como é que faz uma construção? Se usar a palavra pecado, fica muito forte, né, para nós. Então, mas se nós estamos errando o alvo, é o que a Bíblia chama de pecado. Então nós temos que nos arrepender, voltar por caminho e seguir. Agora, você viu como é que é mais simples? Agora, você imagina uma guerra que está dentro da sua cabeça aí agora, e do seu coração? Porque eu quero te fazer uma pergunta e sua cabeça vai responder, mesmo você não querendo. Eu estou parecendo aqueles caras que hipnotizam os outros. Olhe para mim que eu sei que sua mente vai responder. Quem você não gostaria de servir de jeito nenhum? Pronto, aí, é isso aí. Esses são os que você precisa servir urgentemente. Para quê? Primeiro, para você ser curado, ser liberto. Terceiro, para você ser cristão, à maneira de Jesus. Segundo, característico que a gente é para copiar lá da igreja dos Tessalonicenses, é o esforço sacrificial pelo amor. Esforço sacrificial pelo amor. Eu li numa versão que diz abnegação do vosso amor. Esforço sacrificial pelo amor. Esse amor aqui, eu lembro ano passado, quando eu estava pregando sobre as virtudes teologais, eu falei sobre isso. É o amor do ágape, né? O ágape, ou agapen, ou agapau, depende de onde você lê no texto grego, se você estiver lendo, você vai encontrar umas dessas expressões. No latim ela foi traduzida como caritas, que é o caridade, que é esse que vai fazer o bem para o outro, é o altruísmo. Não é o amor do amigo, não é o amor da família, não é o amor erótico. Esse não é o amor de eu amando o outro. Eu quero o outro, eu gosto do outro. Não, esse amor é eu me dou pelo outro. Eu me sacrifico pelo outro. E a expressão é essa aqui, ó. É porque estava torta, né, Cláudia? A gente estava olhando ali, eu não estava meio torta essa cruz. É essa que é a lembrança do amor. Esse que é o esforço, e a expressão que Paulo usa aqui é esforço, é trabalhar para amar. Ele fala para os Tessalonicenses o seguinte: eu louvo a Deus, eu oro a Deus, eu recordo de vocês, eu me lembro de vocês, e eu dou graças a Deus por causa do trabalho, do esforço que vocês fazem para amar uns aos outros. Olha que coisa preciosa. E aí, as características desse amor, ágape, que Paulo cita aqui, ele explica depois, numa carta que ele escreveu depois. Na Bíblia ela está antes, mas ele escreveu depois, que foi a carta aos Coríntios. Preste atenção, deixa eu te lembrar mais duas coisas sobre essa carta. A igreja de Corinto era uma das mais problemáticas que tinham. Problema de tudo quanto é tipo, mas a essência do problema, sempre, a essência do problema era relacional. Então, quando Paulo vai lá e explica sobre os dons espirituais, via de regra, a gente gosta muito de 1 Coríntios 12 e 13, a gente só deixa para casamento e puxa, né, para 1 Coríntios 14. A gente chega até a falar que 1 Coríntios 14 tem a ver com culto, quando na verdade nem tem a ver com culto, mas a gente faz isso aí. Então, fala dos dons e Paulo fala o seguinte: olha a função de vocês. Vocês existem para servir de acordo com as ferramentas que o Espírito Santo deu, né? Dons espirituais. Aí ele fala, mas tem um caminho acima de todos, um dom que é maior que todos, e esse eu instruo vocês a buscar ele ardentemente. Aí Paulo fala o que é esse amor. Presta atenção, não é para casamento, mas vale para o casamento. Porque tem relacionamento, mas não é para o casamento. Não foi contexto de casamento, mas vale para o casamento. Deu para entender? Se aplica à nossa vida. Você comigo, eu com você com o outro, dentro da igreja, de fora. Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale língua estranha, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, ou de pregação, do que for, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, seja um mestre, e tenha uma fé capaz de remover montanha, crentaço, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, olha aí, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, olha que coisa sensacional. Ainda que eu dê tudo para os pobres, que eu ajude os coitadinhos, ou dê o meu corpo, ainda mais porque naqueles dias tinha um problema sério que alguns estavam correndo para ser considerado Marte. Mas depois da morte de Estevão, aí isso criou uma série de coisas aí. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas não tiver amor sacrificial, não for essa motivação, nada disso tem valor. Aí ele diz assim, o amor é, vamos lá, o amor que você precisa ter por qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa no mundo, porque você é Cristo aqui. Você é Cristo, e seria bom a gente sair assim, eu sou imagem de Deus, eu sou extensão de Cristo. Ah, se esse negócio me pegar para valer. Ele diz assim, o amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre. Sofre. Sofre quem ama. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor. Para a gente ter com quem? Com todos. Com os que eu gosto, com os que eu não gosto. Com os que eu quero, com os que eu não quero. Com todos eles. Com todos. Essa é a realidade do amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para quem está ali e só me assiste ou me escuta. O negócio é o seguinte, fala-se muito sobre amor. As pessoas de fora da igreja falam assim, eu não preciso de igreja, eu até acredito em Jesus, porque o mais importante é o amor. Você nem sabe do que amor você está falando. Você nem sabe de que amor você está falando. Se você não tiver para valer experiência com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e Jesus não for sua referência, você não sabe de que amor você está falando. Você está falando de gostar dos outros. Você está falando de negociar valores. E não é isso que Jesus fala, hora nenhuma. Jesus não barganhou para ninguém gostar dele. Hora nenhuma. E ele amou até o fim. Ele disse isso para Deus, amei todos que o Senhor me deu. E eu amei até o fim. Amor. Então é esse amor, é eu pensar o seguinte, eu penso agora nessa pessoa, e não pense você que eu estou aqui dando uma de bonitão que sabe tudo, não é nada disso não. Não pense você que eu estou falando isso aqui, eu não gemi orando, pensando num punhado de gente e pedindo Deus para me ajudar a amá-las. Né? Que tem que ser o nosso exercício. Agora, responda para você mesmo, de novo, como é que você vai saber se você ama uma pessoa? A hora que você tiver todos os motivos para não amar. Que hora que você vai ver que você não ama? A hora que você pensa exclusivamente em você. No seu prazer. A hora que você pensa que você tem que ser feliz. E se o outro não te fizer feliz, ele está errado. A gente sempre olha assim, não é? Se o outro não me faz feliz, ele está errado. Não, se ele não te faz feliz, ame. Ame. Esse é o caminho de Jesus. Ame. Nós vamos esperar que as pessoas nos façam felizes? A gente vai se dar mal, é ou não é? Nessa vida. Muito mal. Bom, então a gente precisa aprender aqui, correndo, porque eu vou já para a reta final aqui. A gente precisa aprender duas coisas. O amor como dom, ele precisa ser buscado ardentemente, porque só Deus dá. Só Deus dá. Isso quer dizer que nós temos que orar. E orar, e buscar, e orar, e buscar, e praticar, e confessar se não praticou, errou, arrepende, ora, busca, enche, porque virtualmente, nem é por causa de pandemia, é ou não é? Tem nada a ver com a pandemia, mas é fato. Então, como dom, ele precisa ser buscado. Como atitude, preste atenção, o amor como atitude precisa ser sacrificial. É esforço. É esforço para ver um sorriso
no rosto do outro. Esforço. Esforço. Jesus escancarou os braços para o mundo. Escancarou. Foi açoitado, arrebentaram ele. Sofreu. Ele olhou e falou: Pai, põe na minha conta. Eles não sabem o que eles fazem. Quando ele falou perdoa-lhes, ele estava falando isso. Põe na minha conta. Eles não sabem o que fazem. E você acha que você tem direito de cobrar, pedir de perdão de alguém? Pode. A igreja não pode ser isso. O povo de Deus não pode ser isso. Nós temos que ser o povo que mais pede perdão e nem pergunta se precisa perdoar. Uma das coisas mais tristes é quando alguém pergunta, mas eu tenho que perdoar? Eu não tenho, isso não existe mais. Não existe mais. Ou Cristo existe em você, ou só você existe e Cristo não está aí. Bom, gente, o C.S. Lewis, quando fala no livro dele sobre os 4 amores, e ele fala sobre o amor ágape, ele diz assim: o amor ágape é o amor altruísta. É o mais difícil de todos os amores, pois não é natural como são a afeição, a amizade, o eros. E aí é o que ele diz. E o amor ágape não se permite manipular. Achei fantástico isso. Ele não é um amor de eu do eu ou do outro. É um amor que se doa, que se entrega. É um amor incondicional e voluntário. Isso é, não discrimina, não tem pré-condição, não é apoiado pela vontade ou pelo pensamento. É atitude. É atitude. Vocês estão entendendo isso? Diga amém. Então, o que a gente faz? Vou fechar. A hora foi. Terceiro, é a perseverança que demonstra a nossa esperança. Então, vou repetir as 3 características para a gente copiar e colar. Primeiro, as obras resultantes da fé. Segundo, o esforço sacrificial pelo amor. Terceiro, perseverança que demonstra a nossa esperança. Perseverança aqui é resistência. Paulo explica essa palavra também, quando ele escreve aos Romanos, e preste atenção, ele diz assim: nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Fala, Paulo, você está doido. Por que nós nos gloriamos na tribulação? Paulo diz, porque a tribulação produz perseverança. É só a tribulação que produz perseverança. Aí presta atenção, e a perseverança produz caráter aprovado. Agora, pega essa. Perseverança produz caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. A gente quer ter esperança sem tribulação. Fácil, não é? A gente quer que Deus haja dentro da lógica da nossa vida e da nossa concepção. É tribulação que vai revelar se nós temos esperança ou não. Tem que ter mesmo. É a tribulação. E quando a gente fala de caráter aprovado, é porque revela quem nós somos. É na tribulação que nós somos revelados. É quando você não tem motivo mais de vergonha para aparecer no meio dos outros, ou na frente dos outros, e você aparece. E você vai olhar para as pessoas. Porque você está esperando a ação de Deus, não é a sua. É quando o mundo inteiro está falando que vai acabar e vai acabar com você, você olha para Deus e fala, ó, o negócio está difícil, mas é no Senhor que eu confio. Aí Paulo segue, logo depois está lá em Romanos capítulo 5, ele fala assim, e a esperança, que ela é aprovada por um caráter aprovado, né? Ela se manifesta por um caráter aprovado. Ele diz, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Olha o que Paulo faz, a linguagem dele. Se você meditar, você fica muito doido assim, de verdade. Que ele fala, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele colocou dentro de nós. É o que ele fala lá. Qual a base da esperança, então? A base da esperança é o amor que nós temos, de Deus dentro de nós. Mas quando é que essa esperança vai se manifestar? Quando houver tribulação. Quem não passa por tribulação aqui? E como a gente resolve esse problema no meio da tribulação?
Como é que a gente resolve essa tensão toda que está no mundo? Como? Como é que a gente resolve a nossa expectativa de existência? Nós vamos ficar aqui passivos o tempo todo nesse mundo, ficando com medo. Eu não estou falando de pandemia agora não, em nome de Jesus, tá? Por favor, me entendam. Nós vamos ficar o tempo todo cobrando a atitude dos outros, quando é para a gente ser proativo na vida. Quando é para a gente servir, que é para a gente fazer essas obras, é para a gente amar, e no contexto disso tudo a gente pode ter certeza que Deus cuida de nós e está na frente há muito tempo. Na verdade vos digo, isso aqui é passado. O negócio já acabou. Agora como é que você entende isso, eu não sei. É porque tem que ler a Bíblia toda para saber que isso aqui já passou. Se eu sei que isso aqui já passou, não é aquele negócio de vai passar da mídia, não. Não é isso, não. É uma situação aí que vai demorar para passar. Seja ela econômica, seja de saúde, o que for. Agora, isso não pode bater dentro de nós, julgando a gente para baixo, porque a nossa esperança está acima disso. Sim ou não? Isso é o que aqueles irmãos estavam mostrando, e a gente precisa copiar isso. Copiar obras de uma fé saudável, que manifeste essa fé. Copiar esse esforço sacrificial para amar o outro. E honestamente, cada minuto, vamos brincar aqui a gente de discípulos de Jesus, cada minuto que você não conseguir amar o outro, se fosse numa época mais medieval, eu ia te falar o seguinte: pega um chicote e bate nas costas. Como nós não vamos fazer isso, cada minuto que você não conseguir amar o outro, e eu também, como a gente deve, que tal se a gente chorar na presença de Jesus? Que tal? Se a gente orar diante dele, nos colocarmos aos pés dele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque não consegui amar todos que merecem ser amados. Todos. Tem misericórdia de mim, porque eu ainda acho que eu sou melhor, porque eu ainda acho que eu sou digno de ser muito mais amado do que deve amar, porque eu ainda acho que eu tenho direito de falar o que é certo, o que é errado, analisar a vida dos outros. Quando eu estou aqui para analisar a vida de ninguém, eu estou aqui para servir essas pessoas, principalmente os que não merecem. Essa é a nossa fé, e manter a nossa esperança em Deus, firme, firme, firme. Firmeza, palavra grega, que significa resistência. Só tem esperança firme quem teve esse negócio que eu falei antes. Só resiste, a esperança que resiste, a perseverança, é porque vai vir tribulação, vai vir provação. A gente só fica em pé se a gente estiver sob a rocha. E a rocha é Jesus. Mas não é discurso. É relacionamento constante, diário, com o Senhor Jesus. Vamos orar? O pessoal do louvor podia estar aqui, por favor. Enquanto o pessoal está chegando aqui, vamos orar. Como eu falo assim, em todas as semanas eu digo isso aqui. Deus traz a palavra dele, Deus fala com a gente. A palavra de Deus, ela é lida, a gente medita na Bíblia, na palavra dele. A voz do Senhor veio nesse lugar pelo Espírito Santo. Deus vai falar de acordo com a sua carência. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai entender também de acordo com a sua abertura. Eu não sou fatalista, eu já fui. Não sou mais, confesso para vocês. Não sou mais o fatalista que é do jeito que Deus quer, aí vai acontecer. Não é isso não. Se você não abrir, não quiser, você vai sair daqui o mesmo que entrou. Você vai sair daqui com a mesma arrogância, com o mesmo orgulho, com o mesmo individualismo. É você que tem que decidir, se você entendeu. Vamos orar? Feche seus olhos, dá uma desligada aqui de fora agora. Você que está assistindo aí, ora com a gente, medite nesse momento agora sobre isso. Nós precisamos, nessa época de tanta imagem, de tanta aparência, a gente é tentado o tempo todo a olhar as pessoas, o estilo de vida dos outros e a copiar tudo deles. Copiar a moda, copiar as palavras, copiar o jeito.
copiar os status. Eu acho que a gente pode estar copiando coisas erradas. Peça o Espírito Santo para te mostrar agora, todos que estão aqui dentro, você que está aí ouvindo, assistindo. Se você tiver copiado alguma coisa para sua mente, para o seu coração, que não tem nada a ver com Deus, pede Ele para deletar e jogar na lixeira. Em nome de Jesus. Talvez algumas coisas vão doer. Que você andou copiando muito as amarguras dos outros. Você andou copiando muito o orgulho dos outros, o criticismo dos outros, a raiva dos outros. Talvez você precise agora pedir ao Espírito Santo para deletar isso do seu coração e jogar na lixeira. Em nome de Jesus. E se você percebeu o seguinte, eu entendi isso, e eu quero isso na minha vida, pede o Espírito Santo para pegar esse modelo e colar em você. Modelo dos Tessalonicenses. Uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança resistente. Ah, Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós nos colocamos ousadamente diante do Senhor. Os nossos lábios ousam pronunciar o nome do Senhor. Eu quero, Deus, me apegar pela fé ou pelo desejo da fé. Eu quero me apegar na confiança da palavra do Senhor. Lá em Hebreus que diz que o Senhor, como nosso sumo sacerdote, abriu o caminho. E esse caminho que é a sua carne que foi rasgada e o sangue que foi derramado, nos propicia agora acesso direto ao Senhor. Então eu ouso por causa dos méritos de Jesus Cristo, não por merecimento meu de jeito nenhum, mas eu ouso invocar o Senhor nesse lugar, para que a presença do Senhor seja percebida, reverenciada aqui e onde tem outras pessoas assistindo e ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor olha para nós, e o Senhor não se satisfaz em deixar a gente medíocres, mesquinhos, covardes. Obrigado porque o Senhor não se satisfaz mesmo em me deixar convivendo com os mesmos pecados, as mesmas mazelas, porque o Senhor deseja me limpar e limpar aqueles que te querem. Eu quero ser limpo, quero ser purificado, como os leprosos que o Senhor curou. Eu quero ser purificado, eu quero ser santificado pelo toque, pela palavra do Senhor. E eu oro por aqueles que estão ouvindo, estão aqui agora e também querem isso. Sejam purificados, sejam lavados, sejam encharcados. Espírito Santo, venha nesse lugar em nome de Jesus, por favor. Por favor, inaugura algo na nossa vida novo. Eu não oro pela igreja como coletividade, eu oro por cada pessoa, cada indivíduo aqui, Senhor. E abre o coração para o Senhor. E tem desejo de sair daqui agindo para o bem dos outros, amando todas as pessoas e tendo plena confiança na ação do Senhor em nosso favor, em favor do seu povo, em favor do seu reino, da sua própria glória. Amém, Jesus. Oro para que haja da parte do Senhor um constrangimento que nos leve ao arrependimento que nos leve à mudança, mudança que nos leve à santidade. Por favor, Senhor. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e dá-nos a sua paz. Em nome de Jesus. Vou ficar em pé, eu vou ministrar a bênção e a gente vai cantar essa doxologia.